Amado Deus, quão agradecidos estamos a Ti por esta eleição, a predestinação. O salmista Davi disse que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Se nós somos pessoas separadas do mundo, é porque nós fomos queridos pelo Senhor. Alguma coisa em nós o Senhor viu. O Senhor disse: Tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: Tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Aceita a nossa gratidão, fale aos nossos corações nesta noite. Eu não teria como ajudar a cada pessoa necessitada. Primeiro que eu não sei das suas necessidades, mas o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada pessoa. Levanta o caído, salva o perdido, liberta o oprimido, cura o enfermo. E que teu nome seja engrandecido, que toda honra e glória seja dada ao Senhor, porque só Tu és Deus, só Tu és digno de honra e glória. Então que o Senhor nos ajude nesta noite, e a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, glórias a Deus. Vamos ler a Bíblia? Efésios capítulo 1, a partir do verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, e para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Os irmãos podem assentar. Que Deus continue vos abençoando. Saúdo também, mando saudação ao meu povo ali na região norte de Minas e alguns irmãos na Bahia. Uma irmã daquelas ovelhas mesmo assim exemplares, um dia ela me disse, ela falou assim: eu não sou uma boa ovelha, mas eu tenho um bom pastor. Eu sorri, agradeci, mas eu disse: na verdade é o contrário, irmã. Eu não sou um bom pastor, mas a senhora é uma boa ovelha. E um professor da minha filha disse: não existe escola ruim para aluno bom. Né, Leninha? Deus te abençoe. Me criou na mensagem, me apresentou a mensagem quando eu tinha 7 anos de idade, 1975. Que Deus te recompense. Deus te recompense pelo que você fez por mim. Minha irmã. Quer que fique de pé? Fique de pé, Edilene. É minha irmã. Ela me ensinou a mensagem. E eu era menino traquino. Ela fala: filho querido, tenha misericórdia da sua alma, filho querido. Amém, obrigado, Deus te abençoe. Mas essa questão de professor, nosso amigo estava falando lá,
Se o aluno não aprendeu é porque ele não ensinou. Isso é relativo, né? Como o senhor bem colocou. Judas e João tiveram o mesmo professor. João deixou o livro de Apocalipse. E Judas, o que deixou? Às vezes a pessoa pode ter um pai excelente. Salomão deixou o livro de Provérbios, Eclesiastes. E Absalão, o que deixou? Então, o profeta disse, como já foi citado 2 vezes pelos pastores nesse encontro, o que define o seu destino eterno não é aquilo que você ouve, ou aquilo que você vê, mas é a classe de discernimento daquilo que você ouve e daquilo que você vê. Quando eu era bem jovem, eu perdi minha mãe aos 7 anos. Nosso pai também, de certa forma, nos abandonou. Então eu cheguei a uma idade e eu não tinha aquela sabedoria que somente pai e mãe sabem passar para os filhos. Eu tinha aquele buraco, então eu achei que eu precisava de um psicólogo, psicoterapia, algo assim, psicanálise. Mas eu vendi o almoço para comprar a janta. Eu tinha que vender o almoço para comprar a janta. Onde é que eu ia arrumar dinheiro para pagar psicólogo? Mas eu conseguia comprar um livro aqui, pegar outro livro emprestado ali, e eu tentava fazer uso médico, cura-te a ti mesmo. Então eu comecei a ler para tentar me consertar a mim mesmo, a minha mente, os meus problemas existenciais. E li muitos bons livros, excelentes livros de grandes homens. Mas um dia eu li o livro dos livros. E eu vi que ali dentro havia absolutamente tudo do que eu precisava. Mas, de alguma forma, eu lia, mas eu sabia que ali existia alguma coisa que eu ainda não estava conseguindo enxergar. E eu arrumei uma lente, uma lupa. E esta lente, esta lupa, me fez enxergar o que os meus olhos naturais não podiam ver. Então eu gostaria de falar hoje para vocês que você nunca viu tudo que este livro tem. E às vezes ele é tão desprezado, fica empoeirado, abandonado na cabeceira, na estante, porque as pessoas não sabem o que tem aqui. Talvez, se você pegar esta lente, você vai enxergar muito melhor. O profeta, na página 5, ele diz algo, ele diz assim: este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Mateus 17, Apocalipse 10, 7, Mateus 17, 11, se você não tiver essa lente para ver. Mateus 28, 19, se você olhar sem essa lupa, você só vê Mateus 28, 19, mas se você pegar essa lente e colocar, você vai ver Atos 2, 38, dentro de Mateus 28, 19. Juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um. Este livro não pode ser revelado a qualquer um. É por isso que tem tanta religião.
Eu era professor de desenho e pintura, eu tinha um ateliê, e havia um dono de uma imobiliária que era meu aluno, e ele, sabendo que eu era cristão, um dia ele veio com um argumento para tentar me convencer de que o nosso caminho não é o único caminho, existem outros vários. Ele disse assim, ele falou assim, Edson, Deus é como o rio, e cada pessoa tem necessidade de ir lá neste rio pegar desta água. Ele disse, então uma pessoa vai com um copo, outra pessoa vai com uma jarra, outra pessoa vai com um balde, outra pessoa com outra vasilha. Cada vasilha dessa é uma religião, mas todos eles bebem do mesmo rio. Eu olhei e falei, mas que lindo! Que coisa linda! Falei, como que o diabo pinta uns quadros assim, tão lindos? Falei, olha, só existe um caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem balde, não tem gamela, não tem nada. Ele não usa esse óculos, essa lente, quer dizer. Se ele usar essa lente, ele vai mudar o conceito dele. Será necessário alguém com percepção profética. Uma vez um pastor falou assim, por que lá na sua igreja todo mundo que vai para lá tem que ser batizado de novo? Eu falei, não é que tem que ser batizado de novo, tem que ser batizado. Eu falei, Jesus Cristo mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu disse, qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? As igrejas não sabem, mas os apóstolos sabiam. E os apóstolos chegaram a Jesus e disseram, mestre, por que a eles o Senhor fala só em parábolas, mas a nós o Senhor fala abertamente? Jesus disse, porque a eles não é dado conhecer o segredo do reino dos céus, mas a vocês é dado. Eu disse, se te nasce um filho, você vai lá registrar e o escrivão lá pergunta, qual é o nome da criança? E você fala, é o nome do presidente da República Federativa do Brasil. Ele vai escrever lá, presidente da República Federativa do Brasil, ou ele vai escrever o nome do presidente? Jesus exigiu o nome, e os apóstolos sabiam qual era o nome. Então, se a pessoa não é batizada no nome, então nós batizamos ela no nome. Ele falou assim, mas você não me convenceu não. Eu falei, tudo bem. A ele não foi dado conhecer. A pessoa veio falar comigo assim, olha, eu estou preso, em Mateus 17, 11, eu estou preso ali, que Jesus fala ali, que Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas e tal. Mas aí, no verso seguinte lá, fala assim, na verdade Elias já veio e eles não conheceram. Eu estou preso aí. Falei, está preso mesmo. Pouca coisa. Eu disse, Jesus Cristo não é um falso profeta. Ele disse que esse Elias restauraria todas as coisas. Diga para mim, o que foi que João Batista restaurou? João Batista não restaurou nada, porque a lei estava intacta. Esse restaurador que haveria de vir, restauraria tudo aquilo que ele trouxe, que a palavra trouxe, que Paulo trouxe. E Paulo sabia que após a partida dele, lobos devoradores invadiriam e não poupariam o rebanho. Agora eu te digo, o que esse Elias de Mateus 17, 11 restaurou? Ele restaurou a crença em um único Deus, porque o politeísmo é pecado. Ele restaurou o batismo no nome, a Santa Ceia com pão asmo, lava-pés.
Você quer a lente para você ver? O problema é que você não está usando a lente. Agora, não há como fugir disso aqui. Olha só, será necessário alguém com percepção profética. Você sabe por que você crê nisso? Porque você tem essa percepção profética. Mas, quando eu recebi o Espírito Santo, 15 de novembro de 1995, na Rua da Figueira, na igreja do reverendo Adil de Souza Sena, eu fui para a igreja, era uma quarta-feira chuvosa, eu falei, eu vou para a igreja e é hoje. Eu não aguento, eu não posso mais viver sem isso. Eu fui lá crendo que Deus ia me dar o batismo com o Espírito Santo naquele culto. E o culto acabou e não aconteceu nada. Foi todo mundo embora. Falei, Deus, eu não vou sair daqui. Enquanto eu não receber o Espírito Santo, eu não saio daqui. O Senhor vai mandar o pastor Adil vir até aqui onde eu estou. Então ele vai orar por mim por imposição de mãos. Tudo que é mal sairá de mim. O Espírito Santo tomará conta de mim. E de hoje em diante eu serei teu até o fim da minha vida. Eu tinha ido todo mundo embora e já tinha passado um bom tempo, um longo tempo. O diabo veio na minha mente e disse, rapaz, pastor Adil, essa hora já está na casa dele. Por que você não vê se tem algum diácono zelador, alguém aí que sobrou aí? E manda ele orar por você e vai embora. Eu falei, não, eu não falei com Deus, diácono, zelador ou qualquer um, eu falei com Deus, o pastor Adil. Eu vou ficar aqui e ele vai me mandar o pastor Adil aqui. E tinha duas pessoas lá fora, mas eu ouvi que um disse assim, e esse daí? Se referindo a mim, eu era o único que estava na igreja. E o outro falou, sei não, acho que vai dormir aí. Pensei comigo, se você soubesse o que está acontecendo aqui agora, você não falaria assim. Pensei comigo. Falei, mas eu não vou deixar isso me atrapalhar. Se você tem uma meta, um objetivo, não deixe nada te atrapalhar. Eu perseverei em oração. E depois de um bom tempo, um longo tempo, eu ouvi uma voz, irmão. Eu reconheci aquela voz. Era Adil de Souza Sena. Eu levantei, enxugando minhas lágrimas. Eu tinha uma literatura na mão. Ele disse, que literatura é essa? Eu entreguei para ele, enquanto enxugava minhas lágrimas, ele olhou e disse, mensagem respeito. Muito boa essa mensagem. Eu disse, Eu disse, o senhor oraria por mim por imposição de mãos? Ele disse, claro, irmão. Colocou a mão no meu ombro, fez uma curta e simples oração. Naquele dia todo o espírito mal saiu e o Espírito Santo entrou e nunca mais ele me deixou. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela determinou algo em seu coração. Ela disse, se eu simplesmente tocar na orla do seu vestido, eu sararei. O profeta disse, se você tomar uma atitude mental em relação a qualquer promessa de Deus, Deus fará que isso se cumpra. Às vezes eu vejo pessoas doentes e eu pergunto, como é que você está? E elas começam a descrever o seu estado doentio. Eu sempre ensino lá no Periperi, a palavra, ela não existe apenas para descrever o seu estado atual, ela serve também para você determinar o estado no qual você quer estar. O profeta disse, Jesus Cristo é o sacerdote da nossa confissão, Hebreus capítulo 3, tudo que você confessar que Deus está fazendo, Ele fará. O profeta disse, Deus fará com que o seu corpo obedeça à sua confissão. Se você está confessando a doença, como você espera estar curado?
Será necessário alguém com percepção profética, requererá a habilidade de ouvir de Deus. Não da escola de teologia, nada contra os teólogos. Eu respeito os teólogos, eu respeito os pastores. Eu acredito que nós, a nação brasileira, deve muito a muitos pastores, alguns pastores denominacionais, que eu não vou citar nomes aqui, mas eu creio que a nação brasileira deve muito a pastores denominacionais, que lá no Congresso, em frente os grandes líderes lá, eles param para não deixar a podridão de Sodoma invadir as nossas escolas onde estão nossos filhos. Se eles não parassem lá, a coisa estaria bem pior. Mas você também deve reconhecer quem é você. Não fale mal deles, ore a Deus por eles, mas você tome sua posição. Deus deu a você algo especial que não deu ao resto de todas as religiões do mundo. Deus te deu uma percepção profética. Deus cegou os judeus. Deus cegou os judeus. Milhões do seu povo foram mortos por Hitler, Eichmann, Mussolini, todo aquele povo, para que você tivesse uma chance de conhecer a verdade. E eu vejo muitas pessoas que por causa de A, de B, de uma coisa, de outra, elas lhe deixam escapar a oportunidade. Davi, ele andou fugitivo, e alguns homens quando viram Davi fugitivo, sabiam que ele era rei, estava fora, estava destronado, fora do seu trono, mas eles sabiam que ainda assim ele era rei, e que um dia ele assumiria o trono. E eles foram homens de tanta visão, que eles pensaram: se eu me colocar ao lado de Davi, quando ele assumir o trono, ele fará de mim governador de província. Quer saber? Davi, eu me coloco do seu lado, serei um soldado seu, você me aceita? Ele disse: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Existe um rei fora do trono. Um dia desses, quando a batalha terminar, este rei, ele foi entronizado, coroado, entronizado, ele dará uma recompensa para todos aqueles que lutaram ao seu lado. Pare de olhar para A, para B. Se você fica olhando para A, B, o pastor é isso, o diácono é aquilo, aquela irmã é fofoqueira, olhe para Cristo. Quem morreu na cruz por você não foi seu pastor, não foi a mulher dele, não foi o diácono, não foi a irmã, o irmão, foi Jesus. E você está deixando o diabo roubar a sua adoração. Eu sei que você nunca parou para pensar nisto, mas Jesus está sendo roubado, e com a sua ajuda. E o pior é quando você, além de estar caído, ainda tenta derrubar outros. Lembra do que Jesus disse? Ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos, seria melhor que ele amarrasse uma corda com uma pedra no seu pescoço e se lançasse no rio. Não desanime ninguém, meu irmão, anime. Você, Hudson, você receberá o seu galardão pela sua valentia, pelo seu posicionamento. O inferno todo está contra você, mas não existe só o inferno contra você, existe um céu a seu favor. Se sua mãe estivesse te vendo lá da glória, ela daria glórias a Deus. Você é um milagre. E você, Valci, aproveite a oportunidade. Você jovem,
sigam este bom exemplo. O profeta disse: as pessoas estão sempre dizendo quão ruim o mundo está se tornando, mas eles falham em ver quão poderosa a igreja está se tornando. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Estava quase pedindo socorro, mas Ele é tão bom, né? Sou eu não, eu não sou valente assim não. Uma mulher uma vez falou para o marido, ela estava revoltada, falou para o marido: você é zero. Eu sou zero. Mas aí o número 1 se põe ao meu lado, à minha esquerda eu fico 10. Oh, Jesus, Ele é tudo para nós, irmão. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Ele sabia que se Ele enviasse essa mensagem à sua porta, você abriria a porta para ela. Eu não vou conseguir pregar, mas tudo bem. Olha, a coisa que nós mais necessitamos hoje é revelação. Olha o que o profeta fala aqui, ó. Página 6. É a revelação de Deus que lhe dá autoridade sobre o diabo. Se o diabo está pisando no seu pescoço, te falta revelação. O problema é que às vezes nós temos uma revelação do batismo, temos revelação de Mateus 17:11, mas não é só isso. Nós temos que cavar mais fundo. O profeta disse: se você não quiser ficar aqui para a grande tribulação, é melhor você começar a cavar. Oh, como necessitamos de revelação pelo Espírito, página 21. Não precisamos de uma nova Bíblia, não precisamos de uma nova tradução, embora algumas sejam muito boas e eu não sou contra elas, mas precisamos da revelação do Espírito. Não é ler a Bíblia 300 vezes. Se você lê a Bíblia 300 vezes sem essa lente, meu irmão, você não vê. E graças a Deus que podemos ter o que precisamos, pois Deus quer revelar a sua palavra a nós pelo seu Espírito, Ele quer. Gente, a mensagem ela é rica demais. O maior presente que Deus enviou à humanidade depois de Jesus Cristo foi enviado no dia 6 de abril de 1909. Uma pena que os líderes cegos ficam na porta do céu. Eles deveriam ficar na porta do inferno, não entrar e não deixar ninguém entrar, mas eles ficam na porta do céu, nem entra nem deixa os outros entrar. Mas você entrou. Gente, isso aqui não faz você virar um filho de Deus, mas isso aqui abre seus olhos para te mostrar que você é um filho, uma filha de Deus. O diabo quer tanto te prender, te segurar.
O diabo quer tanto que você duvide de suas orações e ele te acusa. Mas a mensagem nos faz ver a palavra de uma maneira. Aqui ele cita Apocalipse 1, verso 5. Ali está escrito que o sangue de Jesus Cristo nos lavou dos nossos pecados, e o profeta fala, na tradução exata é libertou. O sangue de Jesus Cristo nos libertou dos nossos pecados. Você quer uma coisa só para quem tem percepção profética? Para você ver quem é você? Quando Jesus Cristo estava caminhando para o Calvário, para ser morto ali, onde é que você estava? O profeta diz, vem cá, vou te mostrar onde você estava. Toda a Bíblia, no Antigo Testamento, Deus deu um modelo, uma maquete, um modelo natural, para que a gente pudesse compreender quem somos nós no espiritual. O profeta fala, ali estava Adão, ele estava sozinho, mas não exatamente sozinho, porque Eva estava nele. O primeiro Adão estava lá no Éden, sozinho, mas ele não estava exatamente sozinho, porque Eva estava nele. Mas Deus falou agora Adão, eu vou te adormecer, eu vou fazer você dormir. E ele adormeceu Adão ali, e do seu lado ele tirou uma costela e formou um outro corpo. Mas ele não formou um outro espírito, ele tirou parte daquele espírito que estava em Adão e colocou em Eva. Várias mensagens do profeta falam isso, obra-prima e outras. Aquilo ali, o profeta nos ensina que Deus estava mostrando um tipo para nós, a noiva. E quando o segundo Adão veio, Jesus, ao nascer do sol, 160, quando Jesus estava indo para o Calvário para ser morto, você estava onde? Diga para mim se você tem sabedoria. Estou citando Deus conversando com Jó. Aonde você estava, Jó? Quando todas as coisas estavam sendo formadas e os filhos de Deus rejubilavam juntos. Mas aqui, o diabo quer te acusar, irmão, o diabo quer te acusar. Mas o profeta diz, aquele dia no Calvário encerrou de uma vez por todas o assunto do pecado. Na mensagem olhe, tão maravilhosa, foi distribuída aqui, o profeta diz, aquele dia no Calvário te colocou de volta na mesma posição que Adão estava antes de cair. Na mesma posição. E quando Jesus estava indo para o Calvário, ele não tinha adormecido ainda, o segundo Adão. Lembra, o primeiro Adão, Eva só foi tirada dele quando ele adormeceu. Mas Jesus não havia adormecido ainda. O profeta de Jesus é o segundo Adão. E lá no Getsemane o profeta fala que Deus teve que sair de Jesus, porque senão ele não poderia sofrer aquele tipo de morte. Não se pode matar a Deus. Então, parágrafo 160, depois você lê o nascer do sol. Eu vou resumir por causa do tempo. Então Deus deixou a Jesus ali no Getsemane. Eu nunca entendia, antes de eu usar essa lente, eu nunca entendia por que Jesus ficou clamando, Deus meu, por que me deixaste? Ele tinha que deixar para que ele pudesse morrer. Mas Jesus não estava sozinho ali enquanto morria. O profeta disse, então ali no Getsemane, Deus deixou Jesus.
Então, quando Jesus estava caminhando para o Calvário, como um homem afligido, abandonado por todos, o profeta diz que Deus olhou para Jesus de cima. Ele olhou para Jesus enquanto Jesus caminhava para o Calvário. E o profeta diz que quando Deus olhou para Jesus, ele viu a noiva no noivo. Você estava em Jesus, eu estava em Jesus, nós estávamos em Jesus. Tudo bem, o profeta quer cobrar seu pecado agora, seus erros, sua falha. Agora você vai ter que pagar, vai ter que morrer. Se você, maior batalha, parágrafo, creio que 90, o profeta disse: olha, o diabo pode batalhar contra você, mas ele não pode te prender até que você aceite o que ele diz. O problema é que o ser humano aceita o que o diabo diz. Mas João 8,32 diz que se a gente conhecer a verdade nos liberta. A verdade, meu irmão, a verdade é que quando Jesus foi para o Calvário, você estava nele, eu estava nele. O profeta disse: Deus não poderia nos imputar nossos pecados e ser justo, já que o nosso pecado foi pago lá naquele dia. E você estava nele, a noiva não havia sido tirada do noivo ainda. Nós estávamos nele, nós morremos com ele, mas também nós ressuscitamos com ele. O diabo te acusa tanto. Já parou para observar quando você dobra o joelho para orar? O diabo vem, você vai orar? Servo, e aquele seu erro lá que você fez? Você acha que Deus vai te ouvir? Olha aquilo lá que você fez. Olha aquilo lá, olha aquilo lá, olha aquilo lá. E você fala: acho que Deus não vai me ouvir mesmo não. Existem 3 coisas: a verdade, a mentira, e tem uma coisa no meio, que é o que o ser humano chama de realidade. Realidade, deixa eu chamar assim, é o seu conceito. É o que você acredita, torna-se a sua realidade. Por isso, Provérbios 23:7 disse: como imaginou na sua alma, assim é. Se você imaginou, você creu na sua alma que você está curado, você está curado. Mas se o diabo falar que você não pode ser curado porque você errou aqui, ali, então você não pode ser curado. Porém, quando o Espírito Santo coloca a lente diante de você, dos seus olhos, a lente vai lá em Romanos 4 e diz: creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Então, os professores recebem uma acusação de que se o aluno não aprendeu, ele não ensinou. Prestem atenção, senão eu não serei professor. Presta atenção, esteja no Espírito de Deus e você verá. Paulo disse: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo diz: aquele que pratica a obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a obra. Mas aquele que não pratica a obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Agora, eu vou ser professor. O que Paulo está falando? Aquela pessoa que consegue ser perfeita, ela não seria salva pela graça, ela seria salva pela sua perfeição. Mas aquela pessoa que não consegue ser perfeita, mas crê naquele que aperfeiçoa, a sua fé lhe é imputada como justiça. 2 Coríntios capítulo 5, 21, Paulo disse que nós fomos feitos a justiça de Deus.
O diabo olha para você e fala: você é pecado. Mas Deus, não tem como Deus olhar para você e não ver a justiça. Ah, pastor, mas e por que eu sou tão falho? Você quer saber por que você é tão falho? Tá bom, eu vou te falar. Eu vou ler, tá? Eu creio que você tem percepção profética, eu creio que você vai captar. Por que nós viemos ao mundo caídos, como pecadores? Por quê? Ô irmãos, você vai ver aqui, quando chegar nessa frase que eu vou citar agora, você vai ver, o homem tinha que cair. Por que o homem tinha que cair? Vamos ver. Agora, a palavra indiscutivelmente expõe que, desde antes da fundação do mundo, era o propósito de Deus compartilhar sua vida eterna com o homem. Era o propósito de Deus, seu sonho, sua meta. Efésios 1, 4 ao 11. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Vou ler rápido, mas isso você não pode ler rápido assim não na Bíblia. Você tem que ir comendo devagarinho, senão você não vê. Muitas pessoas lêem, e fomos predestinados para filho de adoção em Jesus Cristo. Você entendeu o que é isso? O que é filho de adoção em Jesus Cristo? Tem algum Josué para parar o relógio? Hoje não. Lá no mundo oriental, a adoção é diferente daqui no ocidental. Aqui no Ocidente, um filho adotivo é o que é? Você pega o filho de outra pessoa, aquele filho não é seu, mas você vai e adota lá no cartório, no registro. Civilmente, a partir daquele dia, civilmente, ele é seu filho, no papel, e você responde por ele, ele é seu filho adotivo. Mas lá no Oriente, a adoção de que o profeta fala, de que a Bíblia fala, é outra coisa totalmente diferente. O profeta explica. Era o pai que tinha um filho ali, e o pai pagava um tutor, um professor para aquele menino, treinar aquele menino para quando ele crescesse, ele assumisse os negócios da família, negócio do pai. E quando ele estava pronto, apto, foi testado, provado e aprovado, então o pai fazia uma grande festa ali, que era a cerimônia de adoção, e a partir daquele dia, aquele menino recebia a adoção, e daquele dia em diante a assinatura dele valia tanto quanto a do pai. Jesus Cristo foi esse filho, ele foi provado e testado em tudo, então no dia dele receber a adoção, ele chamou Pedro, Tiago e João como testemunhas, e foram para a reunião de adoção, que foi lá no Monte da Transfiguração. Eles estavam lá, apareceu Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Então Pedro não estava entendendo nada e falou: mestre, bom é que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, para Moisés e outra para Elias. Então apareceu aquela nuvem brilhante, daquela nuvem saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eles caíram por terra. Então Jesus veio e colocou a mão sobre eles. Quando eles olharam, não havia ninguém senão Jesus. Ele havia recebido a adoção plena, a adoção. Todo o poder me é dado, disse Jesus. E o que Jesus fez com esse poder, com essa adoção? Ele guardou para ele? Não, ele deu isso para mim. Ele deu isso para você. Nós temos adoção, por isso ele disse, se você disser a essa montanha, mova-te daqui para ali, não duvidar, mas crer que se fará, assim será. Então Deus queria tanto que a gente visse e cresce nisso. William Brana, vem aqui. Você está caçando aí, meu filho, não achou nada, o que você quer? Senhor, eu quero esquilo. Quanto você quer? Eu quero 3. Então tá bom, onde que vai estar o primeiro? O primeiro eu quero lá naquele galho lá. Quando ele falou, apareceu, tirou. Foi lá e pegou esquilo e ia andando. E a voz disse: escuta, mas você não disse 3? Você duvida do que disse?
William Branham disse: não sei, eu não duvido. Ele disse: então tudo bem, onde vai estar o próximo? Bom, o próximo ele vai aparecer naquele galho ali, vai subir naquele galho. Quando ele falou, o esquilo apareceu. E ele matou o esquilo, pegou e estava indo embora. E a voz disse: mas você não disse 3? Você duvida do que disse? Ele disse: não sei, eu não duvido. Disse: então onde estará o próximo? Ele disse, pensou: vou fazer uma coisa bem difícil agora. Ele disse: bem, o próximo ele descerá por ali, passará aqui correndo, irá em direção àquele povo que está trabalhando lá embaixo, subirá naquela árvore e parará naquele galho. Quando ele falou, o esquilo apareceu, veio lá descendo correndo, passou aqui em direção ao povo, subiu na árvore e parou no galho onde ele estava. Ele atirou e matou. Posso beber essa água? Obrigado. Por que William Branham fez isto? Porque William Branham, assim como eu e você, somos filhos de adoção por Jesus Cristo. William Branham não foi perfeito. Eu não sou, você não é. Mas aquele que é perfeito, Jesus comprou isto para nós. E agora você tem isto. Oh, pastor, eu estou o tempo todo com isso e não sabia? Pois é. Pois agora você sabe. Então presta atenção no que você fala. Você acha que você recebeu adoção para falar da vida dos outros? Você acha que recebeu adoção para ficar falando que você está doente, que você está com isso, que você está com aquilo? O seu corpo obedece o que você fala. O profeta disse isto. O profeta falou isto. Aquilo que você fala, Deus faz com que o seu corpo obedeça. Você quer mais? Você nem comeu isso ainda? Está querendo mais? Deus vos abençoe.